Olá, turma, tudo bem com vocês? Na nossa videoaula de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre potenciação, através de umas práticas de exercício, tá? Já comentamos na videoaula passada esse tema, então hoje a gente vai exercitar um pouquinho através dessas correções. Então, no exercício 1, né, bem tranquilo, nós vimos bastante, a gente tem lá na letra A, né? Então, esse número aqui maior, esse 6 nós chamamos de base, e esse número menor que vai em cima é o nosso expoente. Então, o que significa? O meu expoente indica quantas vezes eu vou repetir a minha base no processo de multiplicação. Então, nesse caso, eu vou repetir 2 vezes. Eu vou fazer 6 vezes 6. E nós sabemos que 6 vezes 6 dá 36. Muito bem. Essa caneta tá falhando, vou pegar uma outra aqui. Aí, olha aqui no exercício de baixo, 36. Eu tenho nesse caso menos 6. O menos 6 também está elevado ao expoente 2. Então, eu vou repetir o menos 6 2 vezes. Eu tenho lá menos 6 vezes menos 6. E aí, eu tenho 6 vezes 6 dá 36. E menos com menos fica mais, não preciso nem indicar que toda vez que nós olhamos um número ele não tem um sinal negativo na frente, nós sabemos que ele é positivo, tá? O que é diferente, por exemplo, dessa letra C, porque nesse caso esse menos ele não está sendo elevado a 2, ele só estaria se estivesse como aqui em cima, entre parênteses, indicando. Quem somente está elevado a 2 é o 6. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho o sinalzinho de menos lá e agora sim eu repito o número 6 2 vezes. 6 vezes 6 dá 36 e o meu menos aqui, ó, que ficou com esse outro número que era mais, vai ficar menos aqui na frente, tá? Muito bem. Na letra D, nós temos o menos 2, então ele está indicando que todo esse número aqui, menos 2, está elevado ao expoente 3. Então, a gente vai fazer o mesmo procedimento, repetir esse menos 2 3 vezes. Ó. E aí, o que nós temos? 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. E aqui, ó, menos com menos ficou mais. E agora, mais com esse menos, ó, vai ficar menos 8. E aqui eu vou fazer uma pausa para a gente entender um processo, até depois futuramente para exercícios para a gente resolver de forma um pouco mais rápida, né? Já comentei também isso com vocês, é só relembrando. Toda vez que o nosso número estiver entre parênteses aqui, ó, ele for um número negativo, onde o expoente for ímpar, o meu resultado sempre será negativo. Quando eu tenho um número elevado negativo a um expoente par, o meu resultado sempre será um número positivo, tá? Isso aqui vai facilitar a nossa vida em alguns exercícios aí lá pra frente. Então, a gente vai ver um aqui também falando um pouquinho sobre isso. Olha aqui, ó. Eu tenho aqui, então, menos 2 e o 2 está elevado a 3, ou seja, esse menos não está elevado a 3, é somente o número 2. Então, eu vou colocar o menos aqui, vou repetir o 2 3 vezes. E aí, eu tenho 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. E nesse caso, eu tenho menos aqui, ó, ele acaba ficando também negativo, tá? Nós vimos também que toda vez que eu tenho um número elevado ao expoente zero, o resultado é sempre 1. Então, esse resultado dá 1. E aqui, ó, aqui embaixo na letra G, eu tenho também, ó, o menos 8 elevado a zero. Menos 8 elevado a zero também dá 1. Ah, professora, mas é negativo. Nesse caso não importa. Pode ser positivo, negativo, número, letra. Se o meu expoente for zero, o resultado sempre será 1, tá? E aí, ó, vamos subir um pouquinho aqui. Ali na letra H, eu tenho agora, ó, 3 meios elevado a 4. O que significa? Que tanto o meu numerador quanto o meu denominador estão elevados ao expoente 4. Então, eu vou repetir essa minha fração 4 vezes, né?
3 meios vezes 3 meios vezes 3 meios vezes 3 meios. E aí basta multiplicar numerador por numerador, denominador por denominador. 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3, 27, 27 vezes 3, 81. E aqui, ó, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. Então, o resultado aqui dá 81 sobre 16. A mesma coisa nós vamos fazer com o de baixo, é o mesmo valor. Só que aqui é um número negativo. Lembra que eu falei que toda vez que o número for negativo, mas o meu expoente for par, o resultado vai dar positivo? Então, nesse caso aqui, eu não preciso nem resolver, porque o meu expoente é o 4. Então, eu já sei que ele vai dar positivo. E ele é igual a esse daqui, o anterior, ou seja, eu vou repetir esse menos 3 meios 4 vezes. Então, eu sei que ele vai dar o mesmo resultado do anterior, 81 sobre 16, tá? Agora, esse daqui, na J, nesse caso, ó, é a mesma base, só que o meu expoente é ímpar. Nesse caso, eu já sei que ele vai dar negativo, tá? Vamos olhar aqui em cima para a gente não fazer? Quem é o 3 meios elevado a 3? É repetindo 3 meios, ó, 3 vezes, seria só até aqui. Então, eu tenho 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27. Então, em cima eu tenho 27. E aqui, ó, embaixo, eu tenho 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Eu sei que o expoente é ímpar, ele é negativo, logo o sinal é negativo também, tá? Nesse caso da letra K, ó, prestem atenção, o zero ele está na base. Se o zero está na base, não aplica essa propriedade que a gente viu no anterior, né? Porque o zero estava no expoente. Nesse caso, 0 elevado a 28 é 0 vezes 0 vezes 0, ou seja, eu vou repetir o meu número 0 28 vezes. E aí, isso daqui eu já sei que dá o valor de 0, tá? A mesma coisa que no L, 1 elevado a 32 é 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, repetindo 32 vezes, que a gente já sabe que 1 vezes 1 vezes 1 vai dar 1. Ele podia estar elevado a 1000, que a gente sabe que vai dar o resultado 1. Aí, olha aqui essa M, para a gente aplicar a propriedade, ó. Esse 1, ele na verdade, ele é um menos 1 elevado a um expoente par. Então, por ser expoente par, eu já sei que esse menos 1 vai virar um resultado positivo, 1. Então, vamos colocar lá o número 1. Agora, na letra N, ó, eu tenho menos 1 elevado a 17. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho o menos 1 elevado a um expoente ímpar. Se é ímpar, o número permanece negativo. Então, aqui vai ficar o resultado menos 1. E o O? Eu tenho menos 3 quintos elevado a 2. Significa que eu vou repetir o menos 3 quintos duas vezes. 3 sobre 5, menos 3, né? Vezes menos 3 sobre 5. E aí? 3 vezes 3, 9. 5 vezes 5, 25. E menos com menos, mais. Fica positivo, tá? Nesse exercício 2, né, ele pede para a gente verificar o valor, né, dessa nossa expressão aqui. Então, eu tenho na chave 4 elevado a 7 vezes 4 elevado a 10 vezes 4, aqui não tem nada, em cima desse 4 eu sei que é o 1 lá, tudo isso elevado a 2, e aqui, ó, dividido por 4 elevado a 5 e elevado a 7. Tem dois jeitos de nós resolvermos isso, tá? Então, o primeiro jeito eu posso fazer o seguinte, vocês estão vendo que aqui é tudo a mesma base, e o que diz na propriedade 1 lá da potência? Que quando nós temos a mesma base num processo de multiplicação, nós somamos o nosso expoente. Então, eu posso primeiro somar aqui todos os meus expoentes, tá? E aí simplificar. Então, vamos fazer isso. Mas eu também posso, professora, mas tudo isso não está elevado a 2, eu não teria que multiplicar primeiro por 2?
Também posso fazer, mas como ele está dentro de um símbolo que é uma chave, a gente já viu lá nas expressões numéricas e algébricas que a gente tem que primeiro eliminar esses símbolos, né? Então vamos tentar aqui, ó. Então eu tenho 4 elevado a 7 vezes 4 elevado a 10 vezes 4 elevado a 1. Então eu vou ter aqui quem? O 4, que é a minha base, é a mesma, e vou somar todos esses expoentes. 7 mais 10, 17, mais 1, 18. E aí eu vou ter lá o 18, e agora sim, ó, posso até mudar para o parênteses, ó. Isso tudo elevado a 2, tá? E aqui eu vou colocar o dividido já por este outro termo aqui, ó, que é 4, tem esse símbolo aqui de dividido, eu posso também mudar para a fração, que é o mesmo. Então aqui eu vou colocar embaixo, ó, o 4 elevado a 5 e tudo isso elevado a 7. Muito bem. Aí a gente aplicou uma propriedade de soma, agora a gente vai aplicar a segunda propriedade, que diz que quando nós temos um expoente aqui separado elevado a outro expoente, basta nós multiplicarmos esses expoentes, né? Então eu vou fazer aqui, ó, 4, 18 vezes 2 dá 36, então eu tenho 4 lá em cima elevado a 36. Sobre, e aqui também, ó, o 5 e o 7, ó, então eles são dois expoentes, né, separados, basta nós multiplicarmos. 5 vezes 7 dá 35, e aí eu tenho lá em cima do 4, 35. E aí o que diz a outra propriedade? Se na multiplicação nós somamos expoentes, na divisão nós vamos subtrair. Então eu tenho aqui, ó, mesma base é tudo 4, basta eu fazer 36 menos o 35. E aí 36 menos 35, 4 elevado a 1 ou somente 4, tá? Essa é uma questão lá na atividade de vocês de alternativa, dá uma olhadinha lá que eu não me recordo qual era a alternativa, tá bom? Muito bem, no terceiro, ele dá o valor do A, ele fala que A vale isso daqui, ó, tudo isso daqui. E B, esse outro valor aqui, ó, essa expressão, né? E aí ele pede o quociente, e nós vimos o quociente de A por B. O que era quociente? Quociente na matemática, a gente já viu isso também, significa divisão. Então, a divisão de A por B. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar, quem é A? O A é o 2 elevado a 7, vezes o 3 elevado a 8, vezes o 7. Dividido, quem é o B? É o 2 elevado a 5, vezes o 3 elevado a 6. Aqui agora, o que eu posso fazer? Primeiro, eu vou simplificar as bases semelhantes. Então, aqui, ó, eu tenho 2 em cima e tenho 2 embaixo. Então, basta nós pegarmos, repetir esse 2 e fazer a subtração dos expoentes. Então, aqui é 7 menos 5, ó, dá 2. Então, aqui em cima vai o 2. Vezes, agora com 3 eu também consigo fazer a mesma coisa. Eu tenho 3 em cima e 3 embaixo, vamos subtrair os expoentes. 8 tira 6, 2. Então, 3 também elevado a 2. E aí, vezes o 7 sozinho que tá lá em cima, ele não tem outro para a gente resolver, então aí a gente deixa assim. Vamos para a segunda etapa. Quem é o 2 elevado a 2? É 2 vezes 2, que a gente sabe que dá 4. Vezes, quem é o 3 elevado a 2? É o 3 vezes 3, que dá 9. E vezes o 7. E aí só resolver. 4 vezes 9 dá 36. Vamos fazer uma colinha aqui. 36 vezes 7. 7 vezes 6 dá 42. 7 vezes 3 dá 21. 21 com 4, 25. Então, vai dar 252, tá? Muito bem. No exercício 3, nós temos aqui uma expressão, deixa eu puxar aqui a câmera, nós temos essa expressão, né? E ele pede para a gente resolver essa expressão aqui matemática. Eu tenho A igual a 2/3 elevado a menos 2, menos meio elevado a menos 1, mais, e aqui dentro do parênteses, menos 1/4 elevado a menos 2. Primeira coisa é não sabemos resolver expoente negativo. E aí o que a gente tem que fazer? Transformar esse expoente negativo num expoente positivo.
E nós fazemos isso como? Através do processo de inversão. Então, eu vou inverter a minha fração. Se não fosse uma fração, fosse somente um número, que nós vemos lá, por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui nesse cantinho, 3 elevado a menos 2, o que a gente faz? A gente coloca o 1 em cima, embaixo a gente passa esse 3 sobre 2 aqui, né? Que vai dar 1/9. Muito bem, nós já vimos isso. Agora, aqui, a gente tem a fração. Então, eu vou colocar um 1 em cima e vou inverter? Não, só basta assim, ó. O que é numerador vai virar denominador, o que é denominador vai virar numerador e esse expoente passa a ser positivo. Só isso. Então, vamos pegar essa primeira aqui. Tá 2/3, vai ficar 3/2. Isso tudo elevado a 2 positivo. Menos. Tá 1/2, vai ficar 2 sobre 1. Ah, posso deixar só 2? Pode. 1 positivo. Mas vamos fazer por partes. Mais, aí aqui entre parênteses eu tenho menos 1. Não esqueça desse sinal que não muda. O que vai mudar é o do expoente. 1 sobre 4 vai ficar 4 sobre 1, ó, negativo. E 2 positivo. Fizemos a primeira parte. Vamos para a segunda parte. Vou fazer aqui, ó, continuar aqui, tá? Quem é o 3/2 elevado a 2? É o 3 elevado a 2 e o 2 também elevado a 2. 3 elevado a 2 é 3 vezes 3 que dá 9. 9 em cima sobre. E o 2 elevado a 2, 2 vezes 2, 4. Menos, ó. 2 elevado a 1 dá 2. E 1 elevado a 1 dá 1. Ah, quer deixar? Pode deixar lá, desse jeito, não tem problema. Ó, vamos primeiro resolver isso, não faz a regra de sinal, ó. É um número negativo elevado a um expoente par. Já sei que vai dar positivo. 4 elevado a 2 é 4 vezes 4 que dá 16. Olha o sinalzinho de mais aqui, desse daqui de fora, tá? Mais, então aqui vai dar 16 e 1 elevado a 2 vai dar 1. Gente, já ficou positivo, positivo com positivo dá positivo. Posso sumir com parênteses. Eu só mantive para vocês entenderem essa questão desse negativo aqui. Chegamos aqui, nós temos o que? Uma soma e subtração de frações com denominadores diferentes. E aí a gente tinha que buscar o mínimo, né, dos denominadores. Mas a gente sabe que entre 4 e 1 é o 4. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar embaixo de cada fração, ó, o número 4. Então, ó, aí eu vou fazer aquele processinho, lembra? Quem esqueceu? Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 4 divide, ó, 4 dividido por 4 dá 1. 1 vezes 9, 9. 4 dividido por 1 dá 4. 4 vezes 2 dá 8. 4 dividido por 1 dá 4. 4 vezes 16 vai dar, deixa eu fazer aqui, ó, 24, 4, 5, 6, 64, tá? E agora, tá o mesmo denominador, basta a gente manter e somar só os numeradores. 9 menos 8 dá 1. Aqui era mais ou menos? Aqui era mais? Espera só um pouquinho, gente, vou só confirmar se aqui era mais. Isso, mais, tá? Então, ficou 9 menos 1, 9 menos 8, 1. 1 mais 64, 65. 65 sobre 4, tá? E aí, fecha o exercício. No B, no exercício 5, ele dá o valor de A e dá o valor de B. E aí, ele pede pra gente o quê? Encontrar o valor numérico dessa expressão aqui, ó. A ao quadrado menos AB mais B ao quadrado, tá? Bem, gente, primeira coisa, eu vou pegar esses valores aqui de A e de B e vou jogar aqui na minha expressão. Então, A ao quadrado, quem é A? Menos 1 terço. Então, menos 1 terço ao quadrado, porque o A aqui na minha expressão está ao quadrado. E aí, menos A vezes B. A é menos 1. Coloca lá, menos 1 terço, desculpa, menos 1 terço, vezes o B, que é o menos 3, ó. Vou colocar tudo lá, parênteses com parênteses, porque é toda essa expressão aqui. Eu tô trabalhando com negativo,
Então, eu coloco entre parênteses o número. E aí, mais... E aqui eu tenho b ao quadrado. Quem é o b? É o menos 3. Então, ó, entre parênteses, o menos 3 ao quadrado. Muito bem, agora a gente pode começar a resolver. Menos 1/3 ao quadrado, ó, é um número negativo elevado a um expoente par. Já sei que dá positivo. 1 vezes 1 dá 1. E 3 vezes 3, né? Porque o 3 também está elevado a 2, dá 9. Não é 3 vezes 2 não, tá, gente? É 3 vezes 3. Eu estou repetindo a base 2 vezes. E aí eu tenho esse sinal de menos. Agora vamos resolver esse parênteses, ó. Menos com esse menos, já sei que dá mais. 1 vezes 3, ó. Aqui embaixo do 3, esse é um número inteiro, não tem nada, é como se eu tivesse 1 lá, tá? Então, eu faço o quê? Numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. 1 vezes 3 dá 3. E 3 vezes 1 dá 3. Muito bem, vou deixar assim por enquanto. E aí, gente, aqui não deu mais? Ficou mais, ó. Só que esse menos é daqui de fora. Não esqueçam desse sinal. E aqui eu vou copiar esse mais. E eu tenho menos 3 elevado a 2. Menos 3 é um número negativo, elevado a um expoente par, já sei que dá positivo. E aí eu sei que 3 vezes 3 dá 9. Então aqui vai dar 9. Muito bem, chegamos aqui. O que nós temos aqui, ó? 3 dividido por 3, professora, eu não posso falar que dá 1? Já posso, então eu tenho lá 1/9 menos 1 mais 9. E aí, como que eu faço? Eu posso somar esses dois termos aqui? Posso, ou subtrair? Posso. Então, vamos continuar aqui, ó. Deixa eu ver se... a lousa aqui não dá? Deixa eu abaixar um pouquinho. Então, ó, eu vou continuar esse 1/9 aqui, ó. E vou fazer, ó, menos 1 mais 9. Tô devendo 1, dou 9, vou ficar com mais 8. Coloca lá mais 8. Agora sim, ó. Eu tenho 9. Aqui embaixo do 8 não é nada, é como se tivesse 1. Eu tenho que fazer o mínimo de 9 e 1, tá? Qual que é o mínimo de 9 e 1? É como se fosse aqui, ó. Sempre quando eu tenho um número e 1, é sempre o maior, é o 9. Então, eu vou fazer aqui, ó, tá? Para esse daqui, para essa fração equivalente, para essa outra aqui, eu vou colocar o 9 embaixo. E aí, vou fazer 9 dividido pelo, né, divide pelo denominador e multiplica pelo numerador. 9 dividido por 9 dá 1. 1 vezes 1, 1. 9 dividido por 1 dá 9. 9 vezes 8 dá 72. E aí, agora é só somar. 1 mais 72 dá 73. E aí, mantém o numerador, que é 9, tá? E agora, gente, ali no exercício 6, né? Nós temos aqui só para transformar esses números na forma decimal, tá? Bem tranquilo. Então, meu expoente é negativo, então o que eu faço? Eu coloco o 1 em cima e passo tudo isso para o denominador. Então, em cima vai ficar valendo 1 e o 2 elevado a 3 vai para o meu denominador. Quem é o 2 elevado a 3? É o 2 vezes o 2 vezes o 2. Então, vou repetir o 2 3 vezes. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Então, 1 em cima e o 8 no meu denominador. Quem é o 10 elevado a menos 2? Mesma coisa. Coloco 1 em cima e passa tudo isso para o meu denominador como positivo. Quem é o 10 elevado a 2? Basta a gente acrescentar na base 10, lembra? O meu expoente indica quantos zeros eu vou repetir. Então, nesse caso, 10 elevado a 2, 2 vezes o zero. Então, eu coloco 1 e 2 zeros, então dá 100. Quem é o 4 elevado a menos 1? Mesma coisa, 1 em cima e o 4 elevado a 1 embaixo. 4 elevado a 1 é a mesma coisa que 4, então 1/4, tá? No exercício 7, era para a gente aplicar todas as propriedades nessas expressões agora, né, matemáticas, que envolvem expressões algébricas envolvendo potência. Então, aqui eu tenho A e A, mesma base, numa multiplicação, o que nós fazemos? Somamos os expoentes. 6 mais 4, A elevado a 10. Na B, eu tenho A elevado a 8 dividido por A elevado a 3. Mesma base, é uma divisão, nós subtraímos expoentes. 8 menos 3, 5. A elevado a 5.
Agora na C, complicou um pouquinho, né? Complicou um pouquinho, que é uma expressão grande, e aí a gente tem que analisar bem detalhadamente todos os termos, todos os números, o que está elevado, o que não está. Então vamos pensar primeiro aqui, ó, nessa primeira expressão. Então tudo isso daqui, ó, primeira coisa, está elevado a 2, não podemos esquecer. O 4, o A, o B, o C, tudo está elevado a 2. Então agora eu vou sumir com esse 2, eu vou transformar. Quem é o 2 elevado a 2? Né? O 2 não tem nada aqui em cima, é como se tivesse 1. 1 vezes 2, 2. Então ele está elevado a 2. 2 elevado a 2 dá 4. Colocamos lá embaixo o 4. A está elevado a 1. 1 vezes 2, 2. Então A elevado a 2. O B está elevado a 2, que também está elevado a 2. Multiplica ali, né? Então 2 vezes 2, 4. B elevado a 4. Vamos para o C, lá embaixo. O C está elevado a 3, que está elevado a 2. 3 vezes 2, 6. Então, C elevado a 6. Vezes, vamos para a segunda. O A está elevado a 2, que está elevado a 3. 2 vezes 3, 6. Então, coloca lá, A elevado a 6. O C, não tem nada em cima, é 1. 1 vezes 3, 3. Vezes C elevado a 3. E o B? O B tem 1 aqui em cima, não tem nada. 1 vezes 3, 3. B elevado a 3. E agora, o que está no numerador, né? Mesmo o termo, se estiver no numerador, nós vamos somar. Se estiver no denominador, nós vamos subtrair. Então, a gente vai ter que pensar nisso, ó. O 4, ele só aparece ali no numerador. Vamos manter o 4 aqui em cima. Agora, ó, eu tenho o A aqui no meu numerador e aqui também no numerador, ou seja, estão na mesma linha. Então, basta nós somarmos o A. Então, tá 2 e 6. Vamos reduzir, então, 2 mais 6, 8. A elevado a 8. Vamos ver o B. O B eu tenho ele no numerador. Deixa eu fazer com outra cor para vocês entenderem, ó. Eu tenho o B no numerador e tenho o B aqui embaixo, ó, no denominador. Se ele está em cima e embaixo, a gente tem que subtrair. 4 menos 3, ó, vai dar 1. Então, B elevado a 1. E o C? Eu tenho o C no numerador e o C no denominador. Só que 3 menos 6 vai dar menos 3. Nesse caso, gente, a gente vai fazer o seguinte, presta atenção. Toda vez que eu fizer a subtração, eu tenho que sempre pegar numerador menos denominador. Se esse resultado for dar um valor negativo, o que eu vou fazer? Eu vou deixar ele no denominador como positivo já. A gente não fez a inversão aqui? Então, nesse caso, é como se fosse assim, ó. 6 menos 3 vai dar 3, não dá? Então, eu deixo o C aqui, ó, embaixo. Porque o resultado... Agora, se fosse aqui 6 e aqui 3, aí seria 6 menos 3, daria 3 positivo. Ele viria para cá. Como é 3 menos 6 dá menos 3, eu seria aqui, ó, como se fosse assim, ó, C elevado a menos 3. E a gente viu que quando tá o negativo, a gente coloca o 1 e desce para baixo. O C como positivo. Nesse caso, basta eu já deixar aqui embaixo o C elevado a 3, tá bom? Vamos lá para o D. O D também tá meio complicadinho aparentemente, mas vocês vão ver que é bem tranquilo. Vamos lá no D. O que eu tenho aqui no D, ó? Eu tenho primeiro essa fração aqui, ó, elevada a 2 e depois dividido por outra fração aqui elevada a 3. Então, primeira coisa, vamos olhar essa primeira fração aqui, ó. Vou fazer aqui ela toda. O 3 está elevado a 1, que também é 2. Então, quem é o 3 elevado a 2? É o 9. Aí o x está elevado a 2, que está elevado a 2. 2 vezes 2, 4. X elevado a 4. O y está elevado a 1, que está elevado a 2. 1 vezes 2, 2. Y elevado a 2. Sobre. O a está elevado a 3, que está a 2. 3 vezes 2, 6. A elevado a 6. E o b também.
3 vezes 2, 6. B elevado a 6. Pronto, já fiz a primeira. Vamos para essa segunda aqui. 3 está elevado a 3. 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27. Então, aqui vai dar 27, o número. O x está elevado a 1 com 3, 1 vezes 3, 3. X elevado a 3. O y está elevado a 2, 2 vezes 3, 6. Y elevado a 6. Sobre, de baixo, 2 elevado a 3 é 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. O a está elevado a 2, que está elevado a 3. 2 vezes 3, 6. A elevado a 6. O b está elevado a 2, que está elevado a 3. 2 vezes 3, 6. B elevado a 6. Pronto, fizemos a primeira parte. E agora a gente vai para uma outra parte. Qual que é? Nós vimos lá bem no comecinho na regra de fração, quando a gente tinha uma fração, por exemplo, 1/7, dividido por outra fração, por exemplo, 2/6, o que nós fazíamos mesmo? Nós mantínhamos a primeira fração, transformávamos essa divisão numa multiplicação e invertíamos a segunda fração. Não estava 2 sobre 6, passava a ser 6 sobre 2. Não era assim que a gente resolvia? Mesma coisa eu vou fazer aqui. Olha isso daqui. Eu tenho uma fração dividida por outra fração. Eu vou manter a primeira fração, então eu vou copiar ela aqui, ó, 9x à quarta, y segunda, sobre a sexta, b sexta, vezes, vou transformar essa divisão numa multiplicação e vou inverter, ou seja, esse 8a6b6 vai passar a ser meu numerador, 8a6b6, e o 27x3y6, o meu denominador, 27x3y6, tá? E agora, a gente pode buscar os equivalentes, tá? Vamos pensar no número. Gente, o 9 e o 27, eles estão na mesma tabuada, que é do 9, maior, né? Então, 9, vou dividir tudo por 9. Divide tudo por 9. 9 dividido por 9 vai dar 1. E 27 dividido por 9 vai dar 3. Então, aqui já vai ficar o 3. Vamos, aqui vai ficar em cima o 1. E o x? Agora vamos para o x. Eu tenho x em cima e tenho x aqui embaixo. Se o x está em cima e o x está embaixo, eu tenho que fazer uma subtração. Então, eu tenho 4 menos 3, 1. Então, vamos copiar, aqui eu tenho 1, deu 1, né, o resultado dessa conta, 9 dividido por 9 dá 1, quem quiser deixar, não copiar 1, pode também. E x4 menos x3, x1, né, o 4 menos 3, x1, pode deixar só o x. Vamos para o y, eu tenho y2 em cima e y6 embaixo, ó, tá vendo que o expoente de baixo é maior? Então, eu já sei que o y vai ficar no meu denominador. Quem que vai dar? Ó, se fosse 6 menos 2, vai dar 4. Então, ele desce como 4. A subtração, claro, mas ele fica positivo aqui embaixo. E aí? Agora, eu vou para o 8. Aqui eu não tenho nenhum número aqui embaixo parecido com 8. Então, eu vou copiar ele. Eu posso trazer ele até aqui para cá. 8 vezes esse 1 não dá 8. Então, a gente já pode deixar até aqui em cima o 8, ó, tá? O 27 lá, ele já não estava lá embaixo, não deu o resultado 3? Vamos colocar o número aqui na frente já, ó, o 3 do y. Ai, professora, mas e agora? Qual que vai ser a ordem? A, x, b, é tudo multiplicação, não importa a ordem que vocês colocarem. A única coisa que a gente pede é que o número sempre fique um pouquinho, fique à frente, tá? Da parte literal. E aí? Então, já coloquei o 8, já coloquei o x, agora vamos pro A. Eu tenho A6 em cima e A6 embaixo. 6 menos 6, 0, cancelou. E o B? Eu tenho B6 em cima e B6 embaixo, cancelou. Então, praticamente acabou tudo. Então, o resultado ficou 8x dividido por 3y4, tá?
Muito bem. Vamos agora aqui para a gente parar um pouquinho no exercício 7, na letra E. A gente vai fechar até o I e depois a gente continua na nossa aula presencial, tá bom? Para não ficar muito extenso. Então, eu tenho aqui, ó, 3x elevado a 4. Então, o que significa? Que o 3 está elevado a 4 e o x também. 3 elevado a 4 é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27, vezes 3, 81. Então, vai dar 81. E em cima do x é 1, 1 vezes 4 é 4. 81x a quarta. Aqui, ó, basta multiplicar o 3 vezes 5. Então, x igual a 15. Mesma coisa, o 2 está elevado a 3. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. E o x elevado a 2, 2 vezes 3, x elevado a 6. Aqui, ó, na I, eu tenho 5 elevado a 3, 5 vezes 5 que dá 25, vezes 5 que dá 125. Então, 125. Eu tenho o A elevado a 2, 2 vezes 3, 6. A elevado a 6 e o B, 3 vezes 3, 9. B elevado a 9. Mesma coisa aqui, ó. O 3 está elevado a 4, ó. Aqui também estava, já dava 81, coloca lá 81. O A está elevado a 1, 1 vezes 4, 4. A elevado a 4, dividido B. 2 vezes 4, 8. B elevado a 8, tá? Pausem esse vídeo, corrijam, tá? E aí, na sexta-feira, nós terminamos essas correções e entramos também nas correções de radiciação, tá bom? Bons estudos e até mais!